Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham passado bem esse nosso recesso. Foi curtinho, mas espero que tenha dado para todos aí aproveitar um pouquinho e descansar. Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós iremos abordar a questão da geografia das indústrias e o seu espaço da produção, né? Então, a indústria local, onde ocorre toda a transformação da matéria-prima em produtos elaborados pelo homem para que eles sejam comercializados, ou seja, né, esses produtos para fins comerciais e que sejam produzidos nesses estabelecimentos, é composto, né, a indústria, ela tem toda uma complexidade. Tem que ter o local, as máquinas, os funcionários, né? Todos trabalhando aí para que a produção desses objetos eles venham a dar certo. Então, dentro da indústria, nós produzimos diversos tipos de objetos, desde carros, de remédios, eletroeletrônicos e por aí vai, né? A indústria ela é muito vasta, principalmente nos dias de hoje, com todo o avanço aí tecnológico que nós temos. Então, a atividade industrial ela é extremamente importante, pois é através dela que todos esses objetos de grande utilidade para o homem ele é produzido. Então, outro ponto positivo da industrialização é que ela proporciona emprego para muitas pessoas, né? Então, as indústrias elas acabam aí captando um número muito grande de pessoas para trabalhar aí nessa produção, tá? E porém, né, aí tudo tem os dois lados. Nós temos um lado positivo e aí agora em contrapartida, essa expansão industrial, ela também acaba tendo um seu lado negativo. Por quê? Ela tem provocado grandes problemas ambientais, né? Pois algumas acabam jogando gases para a atmosfera e outras acabam grande parte, né, dos efluentes produzidos aí nessas empresas acabam sendo jogados no esgoto, nos rios, de forma indevida, né, sem um devido tratamento, tá? Então, a indústria acaba tendo aí o seu lado negativo, que acaba impactando, de certa forma, diretamente aí no meio ambiente. E, para darmos continuidade, existem indústrias dos mais diversos tipos espalhados pelo planeta todo, produzindo aí diversos tipos de produto variados, tá? Então as indústrias elas podem ser classificadas como indústrias de base, indústrias de bens, que são as intermediárias, e indústrias de bens de consumo, tá? As indústrias de base, elas, qual é a função delas? Elas transformam a matéria-prima ou energia em produtos para outras indústrias, tá? Elas também são conhecidas como como indústrias pesadas ou de bens de produção, tá bom? Por exemplo, quem são essas indústrias de base, indústria pesada? São as indústrias de cimento, as petroquímicas, as metalúrgicas, as siderúrgicas, tá? Então, todas elas, por exemplo, a indústria da borracha, entre outras. Então, essas que pegam a matéria-prima aí crua, começam a transformar e acabam repassando aí para outras indústrias que irão utilizar dessa matéria-prima, tá? Elas representam o que? O início de toda a transformação da matéria-prima, né? Passa primeiramente por ela, por essa indústria de base. Elas que dão condições para quem? Para essas indústrias intermediárias, né? As indústrias de bens intermediários, para que elas possam produzir, né? Para que esses insumos cheguem à sua devida
produção e aí seja depois repassado para os consumidores, tá bom? Então, a primeira a primeira classificação, então seria essa, indústria de base. A segunda classificação, como eu já comecei a falar para vocês, são as indústrias de bens intermediários. Elas também são chamadas de indústrias de bens de capital, tá bom? E elas produzem equipamentos para outras indústrias, como por exemplo, alguns instrumentos de trabalho, máquinas simples até avançadas, tá? Além também da própria infraestrutura física em geral. Por exemplo, as metalúrgicas, elas produzem ligas metálicas que são utilizadas aonde? Na infraestrutura, na construção, né? Indústrias de componentes eletrônicos, elétricos e por aí vai, tá? A outra classificação, nós vamos ter as indústrias de bens de consumo, que também são chamadas de indústrias leves, tá? Elas utilizam os insumos e as máquinas obtidos por essas outras indústrias, tá? Para transformar, né? Aí o que elas pegaram dessas outras indústrias, da intermediária ou até da primeira, a indústria de base, elas transformam essas matérias-primas em produto para o consumo em geral, né? Então, por meio delas, esse consumo em geral chega até nós. E aí, dentro disso, nós vamos ter 3 classificações também dentro dessa indústria de bem de consumo, tá? Que são as indústrias de bem duráveis, né? Que elas ficam responsáveis pela execução, por exemplo, de eletroeletrônicos, de carros, móveis, tá? A outra seria indústrias de bens semiduráveis, né? Que produz o quê? Os calçados, as roupas, acessórios em geral, né? Então, são bens semiduráveis, tá? E aí, nós vamos ter também as indústrias de consumo não duráveis, que aí entra toda a parte alimentícia, toda a parte de bebidas, medicamentos, produtos de limpeza, produtos de higiene, por aí vai, que são não duráveis, né? Que a gente não consegue aí armazenar e guardar por muito tempo. Eles têm que ser consumidos porque eles são perecíveis, eles têm uma durabilidade, tá? Então, por isso que são não duráveis, eles têm uma vida curta, né? Diferente de um carro, de um imóvel que aí pode durar aí por muitos e muitos e muitos, muitos anos, né? Que entra no caso dos bens duráveis, tá bom? Então, as indústrias, elas podem estar nos centros urbanos ou não, tá? Geralmente, elas acabam se localizando em regiões que têm por finalidade atingir os consumidores, né? Então, essas indústrias, elas, ainda mais nos dias de hoje, né? É feito todo um estudo de mercado para ver onde elas serão localizadas, tá? Diferente também do que a gente já viu um pouquinho lá atrás, no início, no passado, tá bom? Bom, além dela atingir os consumidores, elas têm que ter um fácil acesso às matérias-primas. Então, enquanto uma indústria de base, ou uma indústria intermediária, ou uma indústria de bens de consumo, eu tenho que estar próximo dos locais onde eu vou captar essa matéria para a confecção do meu produto, ok? E também tem que ter um fácil acesso às rodovias e por aí vai. Então, isso é que nós chamamos de fatores locacionais, ok? Então, esses fatores locacionais, eles são importantes dentro aí da questão das indústrias, tá? O que seria esse elemento locacional? Ele é o conjunto de elementos
socioespaciais e estruturais que vão dar o quê? Vão acabar interferindo, impactando diretamente na distribuição dessas indústrias em um determinado espaço geográfico, tá? Então, é feito toda uma análise locacional para ver onde eu estarei situando a minha indústria. Eu vou ter fácil acesso a consumidores, a matéria-prima, depois tá ok, tá tudo pronto, produzido, vai chegar facilmente ao meu consumidor? Então é feito toda uma análise estrutural para ver onde vai ser localizada essa indústria, ok? Ou seja, né, esses elementos, eles acabam determinando, né, onde eu vou captar uma quantidade de indústrias. Né? Então, determinado local eu consigo captar para essa localidade X tipos de indústria. Então, é feito toda uma análise para ver qual tipo de mercado de produção que eu consigo trazer para determinada região, tá? Então, é muito importante que a gente compreenda toda essa dinâmica histórico-geográfica para entender o que? A distribuição das indústrias, né? E nas unidades espaciais no qual elas estão localizadas. Como nós já vimos, eu já falei em outras aulas, até a questão de São Bernardo do Campo, né? Que é um polo industrial, que nós já falamos e retratamos isso em aulas passadas, tá bom? Então, esses fatores locacionais, eles são importantes para a migração das indústrias, tá? E muitas vezes, para a gente entender esses fatores locacionais, eles vão além de coisas como questão econômica, estabilidade política, leis trabalhistas, né? Então, esses fatores locacionais, eles vão além disso, né? Fora essas questões que são extremamente importantes, eles vão além, né? Então, os principais fatores que acabam, né, determinando a localização industrial, eles são, né? Eles podem ser alguns desses fatores que eu vou falar para vocês, tá? Um deles pode ser a proximidade de mão de obra, ou seja, determinada indústria, ele vai dar preferência para locais que acabam possuindo uma população com um nível de capacitação técnica que condiz com a realidade daquela indústria, tá? Então, muitos países, eles acabam investindo em cursos técnicos específicos para o quê? Para atrair indústrias e, consecutivamente, gerar o quê? Empregos, tá? Então, é extremamente importante, até os dias de hoje, se fazer um curso técnico, que é o caso de vocês, né? Que estão fazendo o curso ensino médio vinculado ao ensino técnico. Vocês irão sair com o quê? Uma profissão e, automaticamente, o mercado de trabalho vai acabar o quê? Captando vocês, mesmo sendo jovens, mas vocês já têm uma formação técnica específica em determinada área, né? Um outro item, né, que acaba sendo aí determinante para a localização de uma indústria, pode ser também, tá? Disponibilidade da matéria-prima. Ou seja, o local ele tem que ter, como eu já falei anteriormente, fácil acesso para que a indústria tenha, ela consiga captar a matéria-prima que é necessária para que ela confeccione aí os seus produtos. Outro item que pode ser é a existência de uma infraestrutura de transportes, tá? Ou seja, quanto mais rápido, mais barato for o sistema de transporte, esse escoamento da produção ele é maior, ou seja, ele sendo maior, eu vou gerar o quê? Mais lucros
para a minha empresa, tá? Então, mas você acabou de falar que a indústria ela tem que estar perto do local de produção da matéria-prima. Sim, mas em alguns casos elas não estão, né? E aí ela vai se valer do quê? Dessa questão, dessa infraestrutura dos meios de transporte, tá? Claro que quanto mais longe a indústria estiver do seu fornecedor de matéria-prima, o custo vai ser maior. Quanto mais próximo esse custo para a empresa, acaba sendo menor, porque ela vai ter um custo menor com transportes, tá? Mas aí tudo vai depender de qual é o objetivo da empresa, enfim, tá bom? Bom, e muitas empresas, elas preferem ficar situadas em locais que tenham o quê? Diversas modalidades de transporte, para que elas acabem fazendo o quê? Atingindo uma gama maior de consumidores, ou seja, né, você acaba tendo uma logística empresarial muito mais articulada e muito mais eficiente. E isso aí é extremamente importante aí dentro da indústria, das empresas, né, para que elas se desenvolvam e elas cresçam, né? Bom, com isso, o que nós vemos em contrapartida? Dependendo do interesse do governo local, ele acaba o quê? Investindo mais nos meios de transporte, né? Para atender essa gama de empresas que ficam localizadas. E como que o governo acaba auxiliando e investindo nesse caso? Na construção de viadutos, de ferrovias, investindo na melhoria das rodovias, né? Então, isso tudo acaba sendo um suporte que o governo dá para essas indústrias, né? Acabarem aí desenvolvendo melhor a sua produção, tá bom? Um outro item, a construção de distritos industriais, tá? Ou seja, locais especialmente destinados para as indústrias. Mas por que é construído esses locais? A finalidade é o quê? Desafogar os centros urbanos, né? Então, no passado, por exemplo, aqui em São Paulo, se nós pegarmos a região do Pari, a região do Brás, existiam muitas indústrias, ainda tem, mas tinha muito mais. E aí, com o passar do tempo, como acabou se tornando um local muito mais urbanizado, cheio, essas indústrias acabaram escoando e indo para regiões mais afastadas, né? A fim também de ampliação e algumas vezes, como nós vamos falar daqui a pouco, através de incentivos fiscais e por aí vai, né? Então, isso acaba, por exemplo, com o passar do tempo, nós tivemos aí a construção do centro industrial lá de São Bernardo do Campo, né? Que foi construído com essa finalidade de desafogar as cidades, os centros urbanos, porém ele também tem toda uma logística. Ele tem fácil acesso a rodovias, se quiser chegar a aeroportos para escoar produção também. Então foi estudado um distrito industrial, ele não é colocado de qualquer maneira em um local, né? É feito todo um estudo daquele local para que ele seja ali situado, tá bom? Então, perto de rodovias, de ferrovias, de aeroportos, é feito todo esse estudo. Um outro item que pode fazer com que uma indústria ela acabe se localizando em determinada localidade seria a infraestrutura energética que é favorável para aquela empresa. Então, pode ser energia elétrica, pode ser oleodutos, pode ser gasodutos, depende do que a determinada empresa vai se valer, tá? Então, um país ou uma região que possui, né, uma grande produção de energia com baixo risco de crise, faz com que se tenha um grande investimento desse setor, né? As indústrias investam e fiquem próximas a essas localidades, tá? Porque, querendo ou não, as indústrias, elas consomem muita energia, elas despendem demais
desse recurso. Então, por exemplo, uma indústria de alumínio, ela vai de toda forma buscar um local onde seja favorável energeticamente para ela, porque ela se utiliza muito deste recurso, tá bom? Um outro item, né, que pode ser também um dos fatores aí locacionais, é ter um mercado consumidor ativo, tá? Ou seja, que ele seja um mercado consumidor numeroso, ativo e que esteja em crescimento, que seja crescente. E com isso há um aumento de empresas e de fábricas que buscam fazer o quê? Se instalar nessas regiões. Por quê? Porque eu tenho um mercado consumidor que está crescendo, que está ativo. Então eu vou produzir mais. Produzindo mais, eu vou fazer o quê? Obter mais lucros, tá bom? Então, mas hoje em dia nós estamos na era da globalização. Eu posso comprar um produto lá da Espanha, eu posso comprar um produto lá da China. Enfim, né? Claro, hoje a gente tem esse acesso aí pela internet, onde a gente consegue adquirir produtos do mundo inteiro. Mas ainda o mercado local é muito procurado. Por quê? Você compra um produto na internet e você quer que ele chegue logo. Você logo quer utilizar, né? Então, isso faz com que algumas empresas, elas busquem estar perto desse mercado consumidor. Por quê? A indústria nacional, hoje em dia, mudou bastante. A indústria nacional hoje, ela tem sim qualidade nos seus produtos. E eu estando perto do meu mercado consumidor, eu vou ter o quê? Um preço bacana e consecutivo, e também eu vou ter um tempo de prazo de entrega menor. Então é muito mais viável, dependendo da minha necessidade, eu comprar um produto de uma empresa aqui nacional do que comprar de uma empresa estrangeira, que vai demorar para chegar. Dependendo, demora 1 mês, 2 meses, dependendo do local, de qual site que você está adquirindo e por aí vai, né? Existem sites bacanas, enfim, mas demora. Tenho conhecidos que já compraram produtos que chegaram a demorar 6 meses para ser entregue. Foi entregue? Foi entregue. Mas aí tem essa questão do tempo, né? E tem gente que não tem paciência de esperar. Eu não tenho. Então eu prefiro comprar de forma que seja mais rápida, né? Bom, outro item é presença de outras indústrias e serviços, né? Então, é necessário que para que eu localize a minha indústria em determinado local, eu também tenho que ter outras indústrias perto. Porque se eu tiver um problema numa máquina, enfim, algum problema na minha produção, eu tenho onde solicitar a manutenção dos equipamentos, né? Imagina, eu vou para um local que só tem a minha empresa, o meu maquinário quebra. Até vir uma manutenção, vai vir da onde? Né? Então, até nisso as empresas elas têm que pensar, né? Se eu precisar de uma manutenção, de onde virá a pessoa para fazer a manutenção? Quanto tempo vai demorar esse deslocamento? Então, quanto mais tempo uma máquina parada, diminui a produção da empresa ou para, dependendo do tipo de máquina, para a produção. E isso entra o quê? Como um prejuízo para aquela empresa, né? Então, eu tenho que me preocupar até com isso, né? Eu tenho outras indústrias perto, eu tenho serviços, né? A partir de serviços, ou seja, de manutenção próximo, né, da minha empresa, se eu necessitar aí de uma manutenção. Então, todos esses fatores locacionais, eles são extremamente importantes, eles são estudados antes de uma empresa, de uma indústria ir para determinado local e se situar naquele local. Porém, né, sempre tem porém, existe um outro fator que pode anular aí todos esses fatores locacionais que a gente acabou de falar, que são os famosos
incentivos fiscais, que a gente já viu aí em outras aulas, a guerra fiscal, né? A questão dos estados dando isenção de impostos, diminuindo impostos, para que para que as empresas elas se acheguem, né? Não sei se vocês lembram isso aí em aulas passadas. Então, só para nós relembrarmos, né? Os incentivos fiscais, eles são o quê? Eles são tributos que deixam de ser cobrados, né, pelo poder público, tá? Para atrair cada vez mais empresas para determinado local. Ou seja, eu diminuo os custos e com isso eu acabo fazendo o quê? Maximizando os meus lucros, tá? Então, quanto menos impostos eu vou cobrar de uma empresa, mais essa empresa ela vai lucrar, né? E isso aí é um incentivo fiscal e faz com que muitas empresas elas se desloquem de um local para o outro, tá bom, pessoal? Turma, saudades aí de todos vocês. Estarei aqui na plataforma Teams para tirar dúvidas. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Beijos!